Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo encontro sobre esse especial de Páscoa. Se você ainda não viu o primeiro episódio, eu sugiro que você volte uma casa, assista ele, porque nós já oferecemos um bom panorama do conceito de Páscoa para além do seu nascimento no texto bíblico que acontece no livro de Êxodo. Nós estudamos o nascimento da Páscoa, que vem inclusive um pouco antes, com pastores seminômades que criam que no limiar da noite o mundo espiritual se abria e dava vazão ali para eventos sobrenaturais, e como a Bíblia ela historiciza e ressignifica isso. Nós falamos não somente da Páscoa, mas também da ceia, como Jesus subverte o símbolo de cada um dos elementos. Está muito legal, mas nós temos que prosseguir. Tem muita coisa para a gente ainda afrontar. Quando Jesus é crucificado, ele não é morto por um raio que cai do céu. Ele não morre de velhice também. Ele é executado pelo Estado. Isso tem que ficar muito claro na concretude da história. A crucificação era a pena capital do Império Romano, reservada especificamente para rebeldes políticos, para escravos fugitivos, para terroristas, para gente da pior espécie. Era um espetáculo público de terror e do poder estatal. E o objetivo da cruz não era só matar o indivíduo, era aniquilar sua dignidade, apagar sua memória, enviar uma mensagem muito clara que qualquer um que ousasse desafiar a Pax Romana iria arcar com a fúria do império. E essa Pax Romana era a paz construída através da espada, era a paz do silenciamento. E Jesus, com a sua mensagem do reino de Deus, era uma ameaça direta para essa Pax. Quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, enquanto Pôncio Pilatos entrava pelo outro lado da cidade, com cavalo de guerra, com legiões armadas, o que Jesus estava fazendo, na tua opinião? Ele estava encenando uma paródia política. Ele estava zombando do poder imperial. É claro que Isaías faz essa profecia, mas a gente precisa sair dessa visão robótica que tudo que Jesus faz é diretamente com o pensamento: ah, peraí, agora que o Antigo Testamento, a Torá, os profetas disseram isso sobre mim, eu vou cumprir. Gente, ele era 100% Deus e eu tenho total acordo com isso, mas ele também era 100% homem. É importante notar que Jesus está envolvido num conflito político, social e espiritual do seu tempo. Então faz sentido nós pensarmos nessa sátira política que Jesus faz ao entrar num paradoxo em contraposição com Pôncio Pilatos. Uma outra coisa importante também, quando ele vira as mesas dos cambistas no templo, ele não está apenas purificando um espaço religioso, como muitos pensam. Ele está atacando o centro econômico e político da elite colaboracionista da Judéia. O templo era uma espécie de banco central, gente. Era o lugar onde a dívida dos camponeses era registrada, e Jesus, fazendo isso, ataca o sistema que oprimia os pobres em nome de Deus. É por isso que ele é morto também. A cruz é a resposta do império à ameaça do reino de Jesus. Só que a genialidade subversiva do cristianismo primitivo é que eles pegaram o símbolo máximo da humilhação imperial, a cruz, e transformaram no símbolo da vitória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a mensagem da cruz é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. E por que é um escândalo para os judeus? Porque a ideia de um Messias crucificado era um absurdo. O Messias deveria ser o rei guerreiro que expulsaria os romanos e restauraria a glória de Israel. O Messias pendurado ou um nu num pedaço de madeira, gritando de dor, gritando pelo abandono sofrido, era a prova definitiva de que ele tinha falhado e não era o Messias. A lei de Moisés, em Deuteronômio 21, 23, dizia claramente: maldito de Deus é todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabia dessa ligação? Para a mente judaica do primeiro século, a cruz não era uma derrota política somente, era uma maldição teológica. Significava que Deus havia rejeitado aquele pendurado no madeiro. E se era um escândalo para os judeus, por que era loucura para os gregos? A filosofia grega, que foi fortemente influenciada pelo platonismo,
concebia Deus como um ser perfeito, imutável, impassível. Deus não sofre, Deus não muda, Deus não sangra. A ideia de que o Logos divino, a razão que sustenta o universo, pudesse se encarnar, sofrer humilhação na carne, suar, defecar, chorar e finalmente ser torturado até a morte por soldados romanos, era filosoficamente repugnante. Era um absurdo lógico. Só que é exatamente nesse absurdo, nessa loucura, nesse escândalo que mora a potência revolucionária do Evangelho. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34, a gente encontra o clímax da Sexta-feira Santa. Jesus está pendurado na madeira, asfixiado lentamente, o céu escurece e ele grita em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A tradição tentou suavizar esse grito por séculos. Eles disseram: ele estava recitando o Salmo 22, que termina em vitória. Ou disseram: a divindade de Jesus não sofreu, apenas a sua humanidade sofreu. Eu acho isso uma covardia teológica, porque dá muito na cara que é o nosso medo de olhar para o abismo. E tem um teólogo alemão que vai na contramão desse modelo de mentalidade. O Jürgen Moltmann, no seu livro chamado Deus Crucificado, ele faz um convite para nós, que é levar esse grito de Jesus a sério. Ele diz que o que acontece na cruz não é só um evento humano, é um evento trinitário. É uma ruptura dentro do próprio ser de Deus. Isto é, vamos lá, na cruz, o pai abandona o filho e o filho sofre com a perda infinita do pai. Jesus não estava fingindo, ele não estava recitando um poema, ele estava experimentando a ausência absoluta de Deus. Ele estava experimentando o Sheol, o inferno. Ele estava experimentando o que a gente chama hoje de ateísmo, a ausência de Deus. Pensa na profundidade disso. O Deus cristão não é um motor imóvel, um ser apático, sentado nas nuvens, imune à dor humana. O Deus cristão é, em maneira máxima, um Deus que sofre. É um Deus que desce tão fundo na condição humana que ele experimenta a própria sensação de que Deus não existe, de que Deus o abandonou, um sem Deus. Isso é o que a teologia chama de kenosis, do autoesvaziamento, presente em Filipenses 2,7, desenvolvido por Paulo. Como sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus a que devesse se apegar, mas ekenosen realton, esvaziou-se de si mesmo. Isso é incrível. Isso é realmente assim uma coisa absurda na teologia, porque a tradição teológica debateu por séculos o que exatamente foi esvaziado. Ele abriu mão da onipotência, da onisciência, da glória. O teólogo Hans Urs von Balthasar, na sua obra monumental chamada Mysterium Paschale, que inclusive foi base para elaborar parte dessa reflexão, diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o esvaziamento de Jesus não é parcial, é total. Na cruz, Deus se esvazia de tudo aquilo que nós associamos como ser Deus. Ele se esvazia do poder, do controle, da invulnerabilidade. O que resta para ele é puro amor. Um amor tão radical que aceita a própria aniquilação. Pensa você com o seu filho, com a sua filha, com a pessoa que você mais ama no mundo, se você também não se esvaziaria de si. A cruz não é o momento em que Deus mostra a sua força. A cruz é o epicentro da fraqueza divina. É a vulnerabilidade absoluta. E é precisamente nessa fraqueza que se revela o verdadeiro poder de Deus. O poder que domina, que coage, que esmaga. Esse aqui é o poder do império. O poder de Deus é o poder que se entrega, que se doa, que deixa quebrar para que outros possam ser inteiros. O teólogo alemão, o Moltmann, argumenta que a cruz de Cristo é a crítica definitiva a todos os deuses apáticos da filosofia e a todos os deuses triunfalistas das religiões imperiais. O Deus que se revela na cruz não é o Deus dos filósofos, nem o Deus dos imperadores. É o Deus dos oprimidos, dos marginalizados, dos torturados. E por que isso importa para você e também importa para mim? Porque nós vivemos em um mundo de Sexta-feira Santa.
a gente vive em um mundo de abandono. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos crianças morrendo em guerras, nós vemos injustiça, nós vemos doenças que corroem o corpo de quem nós amamos, e muitas vezes, no meio da noite, nós também exclamamos na nossa mente: Deus meu, por que desamparastes o mundo? Se Deus fosse apenas um ser todo-poderoso e distante, o nosso sofrimento seria apenas uma piada de mau gosto. Mas porque Deus esteve na cruz em Cristo Jesus, porque Deus gritou o nosso grito em Cristo Jesus, nós sabemos que não há abismo humano onde Deus já não tenha estado. A cruz, ela não explica o sofrimento. A cruz absorve o sofrimento. Deus nos salva do sofrimento, sabe como? Sofrendo com a gente. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, que foi executado pelos nazistas em 1945 por participar da resistência contra Hitler, escreveu da prisão uma coisa muito forte. Ele diz: só um Deus que sofre pode nos ajudar. Bonhoeffer, ele entendeu que diante do terror, do horror do Holocausto, um Deus todo-poderoso e distante seria nada mais nada menos que uma ofensa, um escárnio para quem está sofrendo. E só o Deus que sofreu na cruz poderia oferecer alguma esperança para um mundo quebrado. Quando você passar por momentos de escuridão, quando você sentir que as suas orações elas estão batendo no teto e voltando, quando você experimentar o abandono, a traição de alguém que você ama, a perda de alguém que você estimava mais do que tudo, lembre-se, por favor, do grito de Jesus: Eli, Eli, lema sabachthani. Você não está pecando quando você grita. Você não está perdendo a fé quando você questiona a ausência de Deus. Você está, na verdade, participando da própria experiência de Cristo na cruz, e a dúvida, a angústia, o sentimento de abandono, presta bem atenção nisso, não são o oposto da fé. Eles são muitas vezes o crisol, o crivo, onde uma fé mais madura, mais profunda e mais real é forjada. A religião tóxica te diz que você tem que estar sempre sorrindo, sempre vitorioso, sempre declarando bênçãos. A religião tóxica não tem espaço para dor. Já percebeu isso? Ela te culpa se você sofre, dizendo que é falta de fé ou que é um pecado oculto. Mas o evangelho, na contramão, diz o oposto. Diz assim: chore, grite, lamente, porque o próprio Deus chorou, gritou e se lamentou. A cruz nos liberta dessa terrível obrigação de nós termos que ser super-heróis espirituais. Ela nos dá a permissão para a gente ser humano, fragilmente, dolorosamente, belamente humanos. Quando a igreja, a partir do século IV, com Constantino primeiramente, e depois com Teodósio, se alia ao poder do Estado, ela começa a ter um problema com a cruz. Como você pode adorar um Deus crucificado pelo império quando você agora é a religião oficial do império? A solução foi higienizar a cruz. A cruz deixou de ser um instrumento de tortura estatal e passou a ser um símbolo de vitória militar. Constantino, inclusive, supostamente viu uma cruz no céu, a tradição conta, com a inscrição in hoc, signo vinces. Com esse sinal, vencerás na Batalha da Ponte Milvio. A cruz foi transformada de um símbolo de solidariedade com as vítimas em um estandarte de guerra dos opressores. As cruzadas, inclusive, marcharam para o Oriente Médio com cruzes pintadas nos seus escudos e massacraram judeus e muçulmanos em nome do crucificado, em nome daquele que estava com os massacrados da história. A Inquisição torturou hereges em nome daquele que foi torturado. Os colonizadores europeus chegaram às Américas e à África com a espada em uma mão e com a cruz na outra. Escravizaram povos inteiros em nome do Deus que liberta escravos. Olha que absurdo isso! E a gente celebra um modelo de cristianismo muito mais imperial do que o do Jesus da Galileia. Essa é a suprema ironia e a suprema tragédia da história cristã. A religião do crucificado se tornou a religião dos crucificadores. Por isso que quando a gente celebra a Páscoa, a gente precisa fazer um exercício, lembra da palavra que eu utilizei? Anamnesis radical. A gente precisa resgatar a memória perigosa da cruz. A gente precisa lembrar que o nosso Deus não está do lado de Pilatos, não está do lado de Herodes, não está do lado dos Caifás da história. Ele está do lado dos crucificados.
E é o John Sobrino, um teólogo sul-americano, uma das grandes vozes da teologia da libertação, viveu em El Salvador durante o brutal momento de guerra civil dos anos 80, que desenvolveu o conceito de povos crucificados. Ele argumenta que a crucificação não é apenas um evento do passado, é uma realidade contínua no presente. Os povos crucificados são as maiorias empobrecidas, são aqueles que estão sendo explorados e marginalizados muito no terceiro mundo. Eles são as vítimas do pecado estrutural, do capitalismo selvagem, do racismo, do patriarcado. Esse teólogo, John Sobrino, diz ainda que nós não podemos entender a cruz de Jesus se nós não olharmos para as cruzes do nosso próprio tempo histórico. A cruz de Cristo ilumina as cruzes da história e as cruzes da história nos ajudam a entender a cruz de Cristo. Entendeu? Quando a gente olha para as favelas, para os campos de refugiados, para as prisões superlotadas, para as mulheres vítimas de feminicídio, para as populações indígenas expulsas de suas terras, a gente está olhando para o corpo de Cristo sendo crucificado novamente. E a pergunta que a Páscoa faz para nós não é apenas: você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados? Gente, esse modelo de teologia é um modelo de quinta série. A pergunta que a Páscoa realmente nos faz é: de que lado da cruz você está? Você está do lado dos que pregam os pregos ou você está do lado dos que são pregados na cruz? Você está do lado do império que exige sacrifícios humanos para manter a sua paz ou você está do lado do reino de Deus que pede justiça e solidariedade? A ceia que o cristianismo esqueceu, a anamnesis, é o antídoto contra essa amnésia imperial. Quando a gente parte o pão e bebe o cálice, a gente está declarando que a história não pertence aos vencedores, pertence aos esmagados, tal como a uva é, tal como o trigo é, para que o pão e a uva façam parte do nosso corpo. A gente está declarando que o sangue derramado injustamente não é esquecido por Jesus. E aí eu evoco aqui uma teóloga que eu tive o prazer de conversar diretamente com ela, Ivone Gebara, na sua obra Rompendo o Silêncio. Ela nos lembra que a experiência do mal e do sofrimento não é abstrata, ela é encarnada, ela é sentida na pele, especialmente na pele de mulheres que historicamente carregam um peso duplo da opressão, da classe, do gênero, e a Gebara nos desafia a desconstruir essas teologias que refletem muito a visão excessivamente masculina do homem, que glorificam o sofrimento como vontade de Deus. A cruz, isso daqui tem que ficar muito claro, a cruz não é vontade de Deus. A cruz é vontade do império. A vontade de Deus para você, meu querido e minha querida, é vida, abundância, dignidade. A cruz é o que acontece quando a vontade de Deus colide com a vontade do império. Deus não desejou a morte do seu filho no sentido de ter sonhado com ela, planejado ela. Deus desejou a fidelidade do seu filho ao projeto do reino, mesmo sabendo que, nesse mundo injusto, essa fidelidade o levaria inevitavelmente para a cruz. Portanto, a nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade de fuga, não pode ser uma espiritualidade que usa a religião como uma anestesia para não sentir a dor do mundo. A verdadeira espiritualidade cristã, a espiritualidade pascal, é uma espiritualidade de enfrentamento. É uma espiritualidade que tem a coragem de olhar para o abismo, de ouvir o grito de abandono de Jesus e de reconhecer que nesse mesmo grito dos lábios dele, os oprimidos gritam ainda hoje. A gente precisa recuperar a nossa capacidade de lamentar. Nós precisamos recuperar a capacidade de nos indignar. A indignação é a resposta ética de quem ama diante daquilo que destrói o que é amado. E se nós não nos indignarmos com a injustiça, é porque, honestamente, a gente não amou o suficiente. Essa cruz de Cristo é o julgamento definitivo sobre todos os sistemas de poder que produzem vítimas. É a deslegitimação de toda autoridade que se baseia na violência e na coerção. Mas a cruz também é a revelação definitiva do caráter de Deus. Um Deus que prefere sofrer a injustiça ao cometê-la. Um Deus que prefere ser crucificado que crucificar. Um Deus cujo poder se manifesta na fraqueza,
cuja sabedoria se manifesta na loucura, cuja glória se manifesta na humilhação. E isso vira a nossa compreensão de cabeça para baixo a respeito de Deus. Se Deus se revela na cruz, então nós não podemos mais procurar Deus nos palácios, nos centros de poder, nas demonstrações de força, sucesso e performance. Nós temos que procurar Deus onde? Nas margens, nas periferias, nos lugares de dor e abandono existencial. Deus está onde está o sofrimento. E eu preciso te dizer uma coisa com toda a honestidade do meu coração. Quando eu comecei a estudar essas questões, quando eu mergulhei na teologia da cruz de Moltmann, quando eu li Sobrino, quando eu li Ivone Gebara, quando eu entendi o que a amnesis realmente significava, a minha fé mudou. Ela não morreu, ela mudou. Ela deixou de ser uma fé de certezas absolutas e respostas prontas e se tornou uma fé de perguntas honestas e presença silenciosa. Eu deixei, sabe, de precisar de um Deus que explicasse tudo e passei a confiar em um Deus que tivesse presente em tudo, inclusive no caos, inclusive na dúvida, inclusive no meu grito de lamento. E talvez essa seja a maior lição da ceia e da cruz juntas. A ceia nos ensina que a salvação acontece na comunhão, na partilha, na mesa aberta. A cruz nos ensina que a salvação acontece na solidariedade com a dor, na recusa de fugir do sofrimento do outro, na coragem de permanecer quando todos fogem. Sabe, a fé pascal não é a fé que nega a morte, é a fé que atravessa a morte, é a fé que desce ao inferno, como nós veremos no próximo episódio. E a gente vai descobrir que mesmo lá, no Sheol, no inferno, no fundo do abismo, há uma presença que não nos abandona. A Sexta-feira Santa termina com um cadáver sendo colocado em um túmulo frio. A pedra ali é rolada e o grito cessa. E aí vem o sábado, o dia em que Deus fica em absoluto silêncio. O dia que a igreja morre de medo de enfrentar, por sinal. E eu quero te convidar a adentrar essa história comigo, a não apressar a ressurreição, a não pular o sábado e ir direto para o domingo, a não usar o domingo de Páscoa como um curativo barato para cobrir a ferida aberta na sexta-feira. A gente precisa aprender a sentar nas cinzas. A gente precisa aprender a chorar com os que choram. Porque é só quando a gente desce as profundezas da Sexta-feira Santa que nós podemos começar a entender o silêncio do Sábado Santo, o dia em que Deus está morto, o dia em que a esperança parece que foi completamente aniquilada, o dia em que a terra engole o corpo do justo, do único justo. Mas esse é o tema do nosso próximo encontro. A gente vai mergulhar no Sábado Santo, a gente vai afrontar ou enfrentar alguns conceitos teológicos muito complexos, como o descensus ad inferos, a descida ao inferno, e a gente vai entender o que a teologia do trauma tem a nos ensinar sobre os dias que parecem que a morte venceu. Por hoje, eu quero que você fique com essa imagem, a mesa subversiva e a cruz escandalosa presente na crucificação de Cristo. A memória perigosa e o Deus que experimenta o abandono. Que essa reflexão te incomode, que ela te tire do conforto, que ela te faça questionar as teologias fáceis que venderam para mim e para você em algum momento da nossa vida. E olha, deixa eu te falar uma coisa, a espiritualidade que não nos incomoda é só um ídolo feito à nossa própria imagem. Eu queria te fazer um convite. Se para você essa reflexão preencheu seu coração, não caminhe sozinho. Nós temos um espaço onde você pode pertencer, que não é uma igreja, não tem doutrinas ou dogmas, mas a gente estuda com critério, com rigor e sem medo. Se chama Espiritualidade Gentil. Eu vou deixar o link disponível para você e você pode fazer parte dessa comunidade de gente de várias religiões do mundo inteiro que não se contentam com respostas fáceis. Eu espero por você aqui e lá na Espiritualidade Gentil também.